Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou passando aqui hoje para comentar uma publicação que nós fizemos ontem sobre a compra e venda de ascendente para descendente, justamente fazendo menção ao enunciado 368 do CJF, portanto, o enunciado 368 do Conselho da Justiça Federal, que é proveniente, logicamente, das jornadas de direito civil que regularmente acontece ali no Conselho da Justiça Federal, né? Nesse caso, especificamente, do enunciado 368, ele é fruto das discussões que aconteceram lá na 4ª jornada de direito civil, e essa publicação foi justamente para tratar deste enunciado especificamente, que diz aqui, vocês me permitam que eu vou ler aqui, o seguinte: o prazo para anular venda de ascendente para descendente é decadencial de 2 anos, e aqui faz uma menção ao artigo 179 do nosso Código Civil. Pois bem, diante dessa publicação surgiram algumas dúvidas que foram lançadas ali mesmo na própria publicação do nosso Instagram, do Direito Civil Brasileiro, e que vocês podem ir lá e checar as perguntas que foram lançadas. E eu estou aqui hoje para responder algumas dessas perguntas que ali estão. Primeiro, eu quero lembrar para todos, né, que o nosso Código Civil trata da compra e venda de ascendente para descendente no artigo 496 do nosso Código Civil, que diz o seguinte, lá no 496, né? É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido, né? Portanto, o próprio Código Civil diz que a venda de ascendente para descendente é anulável, conforme está dito aqui já no início da nossa regra. Esse assunto já teve um grande debate antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que é o que está em vigor hoje, mas hoje ele está pacificado em razão da própria redação que nós temos aqui no artigo 496, no sentido de que a hipótese aqui é de nulidade relativa, né? E como tal, nós precisamos nos remetermos aqui ao artigo 179 do Código Civil, que é referido lá no próprio enunciado 368, conforme a gente já havia dito antes, né? E esse artigo 179 do Código Civil diz o seguinte: quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Portanto, o que nós temos aqui é uma regra bem clara, no sentido de que, quando a lei não disser qual é o prazo vai ser de 2 anos para pedir a anulação do negócio jurídico, né? Nesse caso, o prazo é decadencial, é importante que a gente também observe esse ponto, certo? Muito bem. E quais foram as perguntas que surgiram? Boa parte dessas perguntas dizem respeito ao início, de quando é que nós vamos começar a contar esse prazo, especificamente de 2 anos, que está referido ali no artigo 179 do nosso Código Civil. Na verdade, o Conselho da Justiça Federal, quando reunido em jornada de direito civil, já na 6ª jornada, acabou também construindo uma outra súmula muito interessante, aliás, um outro enunciado muito interessante, que é o enunciado 545 do Conselho da Justiça Federal. E esse enunciado diz o seguinte, aqui também para que todos possam me acompanhar aqui no raciocínio: o prazo para pleitear a anulação de venda de ascendente a descendente, sem anuência dos demais descendentes e ou do cônjuge do alienante, é de 2 anos, contados da ciência do ato, que se presume absolutamente, em se tratando de transferência imobiliária, a partir da data do registro de imóveis, né? Portanto, esse enunciado 545, ele detalha mais um pouco o que já havia naquele enunciado anterior, no enunciado 368, né? E, na verdade, está dizendo aqui que o prazo de 2 anos começa a contar a partir da data da ciência do ato, portanto, a partir da data em que a pessoa tomou conhecimento da venda de ascendente a descendente, certo? Muito bem. Quais foram as principais perguntas que surgiram e que realmente são interessantes e que vale a pena a gente aqui comentar e fazer algumas considerações em torno desse assunto, né? Primeiro, o Tiago perguntava aqui, e se a venda envolve vários maquinários agrícolas e um dos herdeiros só tomou conhecimento agora e a venda ocorreu há 9 anos, ainda pode anular?
Na verdade, você tem que se remeter ao próprio enunciado quando ele diz que o prazo começa a contar da data da ciência do ato, né? Da data da ciência do negócio jurídico. Se a pessoa tomou ciência agora, na verdade, teria que começar a contar o prazo a partir deste momento, do momento em que a pessoa toma ciência, né? É importante a gente lembrar que o próprio enunciado 545, ele tomou cuidado de presumir que a pessoa toma ciência de determinados negócios jurídicos a partir dos registros que são feitos desses negócios jurídicos. No caso dos imóveis, e aí já respondendo uma outra pergunta que tem aqui, também conta-se a partir do registro de imóveis? Pois é, no caso dos imóveis, você começa a contar a partir da data em que o registro do imóvel é realizado. Portanto, se eu realizei o registro do imóvel hoje, eu tenho aí 2 anos para, eventualmente, pedir a anulação do negócio jurídico que não observou a regra do artigo 496 do nosso Código Civil, que pede a anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, né? Portanto, conta-se no caso dos imóveis a partir do momento em que há o registro do imóvel lá no cartório de registro de imóveis respectivo, daquela circunscrição imobiliária respectiva. É bom lembrar que o artigo 496 do nosso Código Civil, quando ele diz que é anulável a venda de ascendente a descendente, ele não faz menção só à venda de bens imóveis, portanto, ele não é só restrito aos bens imóveis, ele é abrangente, ele trata de qualquer venda tendo como objeto bens móveis ou imóveis, ou mesmo os semoventes, evidentemente, que aqui incluídos também. O que implica dizer que, para os imóveis, essa contagem do prazo de 2 anos fica fácil a partir do momento em que há um registro, de fato, ali do imóvel no cartório respectivo. Essa mesma regra aplica-se, por exemplo, para a venda de ascendente a descendente de cotas de sociedade. É muito comum a gente pegar os contratos sociais em cotas de sociedade e naqueles contratos sociais a gente observar que você tem venda de ascendente a descendente da cota, e se houver venda de ascendente a descendente da cota social ali, evidentemente, que compõe o patrimônio daquele sócio, né, ali daquela determinada sociedade, é claro que essa possibilidade de anulação de venda de ascendente para descendente da cota também conta 2 anos a partir do momento em que você faz o registro ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas ou na junta comercial. Portanto, como você tem um registro especificamente aqui, fica fácil também de você ter o marco inicial. Naquela pergunta inicial que foi feita dos maquinários, de fato, as máquinas, equipamentos, elas não estão sujeitas a registros, né? Então, de fato, você tem que começar a contar esse prazo a partir do momento que você toma ciência do ato, ciência do momento em que houve realmente a venda de ascendente para descendente. O grande problema aqui vai passar pela prova, né? Se realmente você tomou ciência só agora, ou se essa ciência já é antiga e você deixou escoar o prazo decadencial de 2 anos para pedir a anulação do negócio jurídico aqui, no caso, a compra e venda de ascendente para descendente, né? Portanto, essas perguntas foram levantadas, né, a partir dessa publicação que nós fizemos, né? Tem mais uma pergunta aqui de Luziele. Essa pergunta, Luziele, na verdade, o prazo não começa a contar da escritura pública, mas sim do registro no cartório de registro de imóveis, no caso dos imóveis, ou no caso das cotas de sociedade, a partir do momento em que é realizado também o registro lá na junta comercial ou no registro civil de pessoas jurídicas. É bom lembrar também que em alguns móveis também, em alguns móveis você acaba tendo também registro, como é o caso dos automóveis, né? Na venda de automóveis você tem que, de fato, fazer um registro administrativo nos departamentos de trânsito. Portanto, a partir dali também começa a se contar o prazo decadencial de 2 anos. São esses aqui os esclarecimentos que eu gostaria de ter trazido. Quando eu vi as perguntas, eu de fato vi que são questões interessantes e que são muito do dia a dia nosso, né? Das nossas advocacias, dos julgamentos, enfim, dos casos que existem em torno do contrato compra e venda, e eu resolvi fazer esses comentários aqui. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.